Graça e paz, irmãos. Boa tarde ainda, né? Quase noite. Primeiramente, eu preciso dizer da nossa alegria como IPBE, como conselho dessa igreja, de ter essa oportunidade, receber esse presente da parte de Deus, de estarmos aqui sediando esse evento. E da alegria de poder encontrar cada um de vocês aqui, conhecer pessoas de outros estados e até gente do outro lado do mundo. Que Deus seja louvado por isso. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Preciso dizer também que eu me sinto extremamente lisonjeado de ter sido convidado para estar aqui, né, falando nesse evento. Eu tenho a absoluta consciência de que qualquer um dos nossos pastores e presbíteros desta igreja poderia fazer esse trabalho aqui muito melhor do que eu. E eu louvo a Deus então pela confiança, carinho que a organização desse evento tem e demonstrou ao me convidar e me dar essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algumas aprendizagens sobre um tema tão importante para nós como formação de líderes, ok? Antes de eu entrar nesse assunto de formação de líderes, deixa eu aqui contar para você uma história de como esse assunto da formação, treinamento, capacitação, como que isso já vem cativando meu coração há muitos anos. Eu sempre gostei de cursos, sempre fui viciado em cursos. Até hoje, eu não posso ver a inscrição para um curso que eu já fico querendo botar meu nome ali embaixo. Nem tenho tanto tempo livre assim. Mas sempre gostei muito desse ambiente educativo, dessas experiências educativas. E pela graça de Deus, sempre tive o hábito de observar, não apenas o conteúdo dos cursos, mas de observar também a forma como eles acontecem, né? Então isso é algo que sempre esteve no meu coração, é algo que sempre cativou a minha curiosidade. Agora, teve um evento na minha vida que marcou, que cravou de uma vez por todas esse interesse, essa paixão por pensar treinamento, pensar capacitação. Era quando eu era universitário, mais ou menos aí pelo ano de 2005, eu estava fazendo graduação em biblioteconomia na Universidade Federal de Pernambuco. Talvez vários de vocês sabem, eu sou bibliotecário, né? O que vocês não sabiam, provavelmente, é que existe uma graduação para isso, né? Existe uma graduação para isso. E lá pelo ano de 2005, eu estava concluindo a graduação de biblioteconomia e uma professora maravilhosa que nós tínhamos estava lecionando uma disciplina chamada Planejamento Estratégico em Bibliotecas. Já era o fim do curso, né? A gente já tinha estudado bastante acerca do tema ao longo dos anos. E essa disciplina vinha como que uma cereja do bolo na formação. Especialmente porque uma das atividades do curso era justamente permitir que cada um de nós, alunos de biblioteconomia, desenvolvesse um planejamento estratégico de uma biblioteca que você tinha em mente. Podia ser uma biblioteca real, podia ser uma biblioteca imaginária. Você precisaria desenvolver todo o planejamento estratégico daquilo ali. E para nós isso era a grande oportunidade da formação, né? Imagina, ao longo dos anos lendo sobre isso, pensando, analisando vários modelos de bibliotecas que são referência no mundo inteiro. Nós tínhamos muitas ideias de como fazer uma boa biblioteca. Mas ninguém nunca quis saber disso, ninguém nunca tinha parado para ouvir. Essa era a nossa oportunidade de botar no papel e fazer alguém ouvir, pelo menos a professora, as grandes ideias que nós tínhamos para novas e futuras bibliotecas. E aí a gente se dedicou bastante, com muito afinco, com muita entrega a esse trabalho. Durante algumas semanas, cada um de nós realmente labutou para fazer o melhor planejamento estratégico possível. Chegado o prazo, entregamos o trabalho à professora. E na semana seguinte, ela era maravilhosa, né? E das muitas características boas que ela tinha, a melhor era a ironia. Ela era cruel, né? E ela chegou assim na sala, com os nossos papéis na mão assim, balançando assim, de forma bem nojenta, né? E disse: gente, eu li o trabalho de vocês, mas eu não vou ter tempo aqui de comentar sobre todos. Eu vou falar só sobre os piores. E aí você imagina o medo que nós tínhamos, que cada um de nós tínhamos, de que o nosso fosse selecionado para ser ali comentado. E ela disse: antes que eu comece a falar sobre os piores trabalhos,
entregues, eu queria comentar uma coisa que foi comum em todos eles, todos vocês, uma característica comum dos melhores e dos piores. É o seguinte: eu li o projeto que vocês fizeram, os projetos que vocês fizeram, e são maravilhosos. São bibliotecas megalomaníacas, são bibliotecas mirabolantes, né? De outro mundo, estratosféricas, perfeitas, high-tech no mínimo. Agora, uma coisa que eu não entendi: nenhum de vocês colocou no planejamento estratégico o treinamento necessário para que essas super bibliotecas funcionem. Qual é a mágica que vocês vão fazer para que na hora H, essa super biblioteca, essa super estrutura, essa coisa que vocês estão criando funcione, se em nenhum momento vocês previram o treinamento necessário para que essa máquina toda funcione? Aí a gente já tinha morrido, né? Morte súbita para todos nós. Nem precisava mais comentar os piores. E ela ainda acrescentou: será que vocês ainda estão acreditando que basta ter os recursos financeiros necessários que tudo vai se resolver? Será que vocês ainda não entenderam que mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, se você não tiver pessoas capacitadas o suficiente para fazer uma boa gestão desse recurso, as coisas simplesmente não funcionam? Não é apenas com recurso financeiro que você toca projetos. Você precisa muito de recursos humanos. E esses recursos humanos precisam receber um treinamento adequado. Pronto. Aquilo ali foi a última bala que realmente faltava para ferir meu coração de morte mesmo, quanto à necessidade que nós temos de investir em treinamento, né? De investir em capacitação. E desde muito tempo, sei lá quando, eu sempre fico pensando, quando eu estou em cursos da profissão, da minha vida profissional, às vezes eu fico tentando fazer esse link, né? Como que eu poderia aplicar isso no contexto da minha igreja? Como que eu poderia aplicar isso no contexto do meu pequeno grupo? E talvez aqui o link já esteja óbvio para você. Aqui nós temos pastores, aqui nós temos plantadores, nós temos presbíteros, líderes, e com certeza na mente de cada um de vocês existem planos para construir as melhores igrejas do mundo. As ideias de vocês seriam brilhantes. A minha professora adoraria ler cada uma delas, não é? Mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: será que vocês têm planejado, será que vocês têm investido o suficiente na capacitação dos líderes que essa igreja ideal que está na mente de vocês requereria? Será que vocês têm acreditado também, como nós acreditávamos naquela época, erroneamente, de que os recursos financeiros resolverão tudo? Será que nós temos nos desgastado para construir uma igreja ideal para os seus membros? Ou será que nós temos labutado para capacitar os membros, para que a membresia, juntamente com a liderança e sob a sua direção, possa construir uma igreja não para nós, mas para a glória de Deus? Será que vocês, pastores, plantadores, missionários e presbíteros como eu, será que vocês estão conduzindo o rebanho do Senhor na direção do consumo ou na direção do serviço? Você pode estar fazendo isso de uma forma consciente ou não, de uma forma proposital ou não, mas veja, se você está planejando uma igreja que entrega uma pregação maravilhosa, que entrega um louvor maravilhoso, uma escola bíblica maravilhosa, reunião de sociedades internas maravilhosa, tudo maravilhoso. Mas se você faz a coisa de uma forma tão profissional, que a única coisa que a membresia precisa fazer é sentar e consumir, você está educando o rebanho para o consumo e não para o serviço. Como é que nós podemos deixar de direcionar o nosso povo na direção do consumo para a direção do serviço? É necessário bastante treinamento, é necessário bastante capacitação. E por fim eu queria perguntar: será que nós temos confiado e será que nós temos dependido exclusivamente dos seminários teológicos para capacitar aqueles que por
ventura, entre nós, queiram alguma capacitação para a missão. Esse tem sido o paradigma da igreja evangélica, pelo menos aqui no nosso contexto no Brasil. As igrejas evangélicas quase que na sua maioria dependem exclusivamente da capacitação teológica que é oferecida pelos seminários. E eu acho que já era hora da gente perceber que, embora os seminários sejam essenciais, mas eles não são suficientes para dar conta de toda a demanda de treinamento que nós precisamos no contexto da igreja local. E eu penso também que já é mais do que hora de nós também percebermos, de nós estarmos convencidos de que a igreja local é o melhor contexto, é o melhor ambiente para nós treinarmos os nossos líderes. Eu não estou aqui de forma alguma menosprezando seminários, agências missionárias, toda essa estrutura para-eclesiástica que a gente tem em volta da igreja. Mas o que eu quero dizer é que nada substitui o potencial capacitador de uma igreja bíblica. Por melhor que seja o seminário, por melhor que seja uma agência missionária, nada pode fazer o trabalho de uma igreja bíblica em relação ao treinamento dos seus membros e da sua liderança. Mas esse é um potencial que na prática nós não temos reconhecido. Esse é um potencial que na prática nós não temos valorizado. E eu penso que nós precisamos refletir acerca disso e que nós precisamos nos arrepender um bocado acerca disso. Uma primeira pergunta que eu gostaria de pensar sobre ela e de buscar a resposta para ela é: por que é que nós precisamos investir na formação de líderes? Por que é que nós, enquanto igrejas locais, pastores, plantadores, presbíteros, líderes em geral, por que é que nós, não seminário teológico, mas por que é que nós precisamos investir na formação de líderes? Em busca de resposta para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos, não será exposição, mas apenas algumas considerações importantes. Esse é um texto que para nós tem se tornado um texto-chave. A cada ano que nós recomeçamos uma turma de formação de líderes, nós voltamos os nossos olhos para esse texto e nós somos incentivados, nós somos encorajados por ele outra vez. Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. Podemos ler? O texto bíblico diz assim: e ele, referindo-se a Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O apóstolo diz mais, versículo 14, ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, preste atenção, em todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu penso que esse texto aqui renderia não apenas um sermão, mas uma série de sermões. Nós não vamos ter tempo para isso. Mas algumas conclusões nós podemos tirar desse texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, você acabou de ler comigo que Deus nos deu pastores, mestres, ou pastores e mestres. Para quê? Para capacitar os santos. Essa é a função de uma liderança bíblica, segundo a própria Bíblia.
A função do pastor não é ele próprio ser capacitado ou receber a capacitação com um fim em si mesmo. A função do pastor, Deus deu à igreja pastores, mestres, para que eles usem a capacidade que têm a fim de capacitar os santos, ou seja, os crentes, os discípulos. E por que é que esses discípulos precisam ser capacitados? O texto que nós acabamos de ler nos diz também. É porque a obra do ministério precisa ser realizada por todos os santos e não apenas pelos seus líderes. Nós crescemos numa cultura evangélica em que nós fomos ensinados a pensar que a obra do ministério vai ser levada a cabo pelos líderes da igreja. Então, enquanto os líderes tocam a obra do ministério, nós que somos membros, nós que somos leigos, apenas ocupamos os bancos da igreja, assistimos e financiamos isso tudo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus deu à sua igreja pastores mestres, a fim de que eles capacitem os santos para que todos juntos possam realizar a obra do ministério. E não apenas isso, o texto que nós acabamos de ler nos diz também que esse engajamento de todos os crentes na missão é uma condição essencial para que o corpo de Cristo seja edificado. Que coisa linda, não é? Nós jamais veremos o corpo de Cristo ser edificado em nossa igreja local enquanto apenas um grupo de elite estiver tentando tocar a obra do ministério para frente. O texto diz mais. Por que que o corpo de Cristo precisa ser edificado? Para que a igreja local possa experimentar a maturidade. Vocês viram isso no texto? Maturidade. A maturidade da igreja local depende do envolvimento de todos na missão. Não apenas dos seus líderes, mas de todos os crentes. Então a missão é da igreja, não é dos seus líderes. E por causa disso, a igreja inteira precisa ser capacitada, precisa ser treinada para se engajar na missão. E Deus nos deu líderes, pastores, mestres, justamente para conduzir esse processo, treinar os membros, treinar os crentes para que todos juntos possamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Portanto, chegando aqui a conclusões acerca desse texto, eu creio que você vai concordar comigo que, baseado no texto que nós acabamos de ler, não se pode falar em igreja missional sem que haja uma capacitação adequada para o engajamento missional de todos, sem que haja treinamento suficiente para que toda a membresia se engaje na missão, na igreja local e a partir dela. Nós temos falado sobre igreja missional, nós temos lido sobre isso, e tem sido um ideal que nós temos buscado, pela graça de Deus. Mas uma coisa que eu acho que talvez ainda não esteja claro, é que nós só seremos uma igreja realmente missional, se nós investirmos em capacitação para os membros. Os líderes já receberam, em alguma medida, capacitação, uns mais, outros menos. Deus tem dado a oportunidade que eles façam bacharelado em teologia, alguns têm feito mestrado, outros têm feito doutorado, outros têm participado de intercâmbio e tantas coisas que tem aí à disposição. Mas e a igreja? E os santos? E todos os santos? Como nós acabamos de ler. E a membresia, de quem se espera também uma participação, uma contribuição efetiva na condução da obra do ministério. Que treinamento é que nós temos recebido? Que treinamento nós temos oferecido para os nossos membros? Isso é algo que nós precisamos considerar. Portanto, a igreja, ou a liderança de uma igreja local, precisa refletir sobre isso. E precisa investir de maneira sistemática e intencional na capacitação de todos os santos, para que a obra do ministério seja realizada, para que o corpo de Cristo seja edificado e para que todos nós cheguemos à maturidade esperada. Por isso, nós precisamos investir na formação de líderes.
Tentando agora responder a pergunta: por que precisamos investir na formação de líderes? Nós precisamos investir na formação de líderes porque isso está no âmago da missão da igreja. Se a igreja não é treinada, se uma nova geração de líderes não está sendo treinada, então você não tem como dizer que essa igreja está cumprindo o seu papel na missão. Nós precisamos investir no despertamento, no treinamento, no envio e no acompanhamento dos nossos missionários locais, todos os santos. Tanto quanto nós valorizamos o despertamento, o treinamento, o envio e o acompanhamento dos nossos missionários transculturais. Essas etapas estão muito claras em nossa mente quando nós pensamos na missão do outro lado do mundo. Mas e a missão que está acontecendo aqui e agora, aqui mesmo onde nós estamos? Será que ela dispensa despertamento? Será que ela dispensa treinamento? Será que ela dispensa envio? Ou será que ela dispensa acompanhamento? Não, é claro que não. Será que os nossos missionários locais, todos os santos, será que eles precisam de menos capacitação ou de menos unção do que um missionário que está do outro lado do mundo? É óbvio que não. Estando aqui ou estando do outro lado do mundo, a missão é a mesma: levar pecadores ao arrependimento e a se tornarem discípulos de Cristo. E é por isso que nós precisamos investir na formação de líderes, é preciso que nós precisamos investir na capacitação dentro da nossa igreja local e a partir dela. Meus irmãos, nós precisamos investir na formação de líderes, porque sem isso não há igreja missional. Se você não está investindo na capacitação de líderes, se a sua igreja não tem feito um investimento consciente nesse sentido, então você ainda não deu um passo na direção do ideal da igreja missional. Você ainda está preso no paradigma da igreja missionária. Vocês já ouviram acerca disso, né? Os missiólogos recentemente têm aberto os nossos olhos, ou pelo menos tentado abrir os nossos olhos, para esse paradigma que havia no passado da igreja missionária, que envia alguns missionários profissionais para trabalhar do outro lado do mundo, enquanto a comunidade continua se vendo à parte da missão. E eles têm nos dito, e de forma acertada, que essa é a igreja missionária do passado. Ela envia alguns, enquanto a maioria se vê à parte, se vê alienada do chamado da missão. E eles têm proposto, segundo as Escrituras, que o nosso ideal deveria ser buscarmos ser uma igreja missional, que não apenas envia uns poucos, mas que treinam todos, para que todos se envolvam na missão, seja aqui, seja ali ou seja acolá, todos precisam se envolver na missão. E é justamente por isso que nós precisamos investir na formação de líderes. Eu espero que isso já esteja claro para você a esse ponto da nossa fala. Agora, vamos perguntar o seguinte: e quando a igreja não está investindo na formação de líderes, o que é que acontece? Quais as evidências? Quais os sintomas de que uma igreja não está investindo adequadamente na formação dos seus líderes? Eu poderia destacar pelo menos 2 aqui. Irmãos, em vários lugares onde eu tenho tido oportunidade de servir com algum treinamento, em discipulado, em pequenos grupos, eu sempre vou ouvir do pastor da igreja que me convida a mesma coisa. Eles combinaram um discurso comum, que é o seguinte: eu admiro muito as coisas que vocês estão fazendo lá na IPBE, e nós não podemos fazer essas coisas aqui porque nós não temos equipe. Adoraria fazer essas coisas aqui, mas eu não tenho uma equipe pastoral, eu não tenho uma liderança que me ajude a tocar isso. Eu já espero ouvir isso. É certeza, é batata que vão dizer isso. Então, quando uma igreja não está investindo na formação de líderes, qual é um sintoma mais evidente que nós vamos perceber? É que os pastores ficam o tempo todo reclamando da falta de líderes, da falta de equipe de apoio. E eu penso que esses pastores estão esperando que os líderes caiam do céu,
que de uma hora para outra, Deus faça um milagre, ou um grande avivamento, mais um, né? E de repente levante os líderes assim num passe de mágica, e eles ajudem os pastores a fazer tudo que eles sempre quiseram fazer e nunca conseguiram. E por causa disso, os pastores estão se queixando, os pastores estão se esgotando, muitos estão caindo em depressão, alguns poucos até já se mataram, porque estão tentando fazer tudo sozinho, sem uma equipe de líderes ao seu lado que possa lhes auxiliar. Outro sintoma é que na cultura da igreja evangélica, quando nós queremos levantar líderes, quando nós queremos levantar trabalhadores do reino, a nossa metodologia tem sido quase sempre a designação ou a eleição. Você já deve ter visto isso. De repente o pastor bota o olho em você e fala: é você, vou designar você para poder fazer isso aqui. E de uma hora para outra, sem o treinamento adequado, você simplesmente vira aquilo que o pastor disse que você vai passar a ser dali por diante. Como é essa mágica mesmo? Funciona? Tem funcionado? Quando não é pela designação, é pela mera eleição. E aqui eu não sou contra a eleição, sou a favor, totalmente a favor da eleição. Mas o que eu quero dizer é que a eleição por si só, ela não resolve, ela não dá conta de resolver toda a nossa necessidade de liderança. Porque se a igreja não está intencionalmente comprometida em formar líderes, quando chega a hora de eleger oficiais, presbíteros, diáconos, o que seja, a igreja vai eleger pessoas pelo critério da popularidade. Ponto final. Então tem 2 vagas para presbíteros no nosso edital. Os irmãos já pensam. Quem são os senhores mais populares, né? Aqueles que falam com todo mundo, aqueles que cumprimentam todo mundo, sorriso largo, que tem áreas de alguma experiência na vida. Não há geralmente uma preocupação: será que essa pessoa já desempenhou alguma função análoga à função do presbítero, que seja para nós um indicativo seguro de que uma vez eleito ele será um bom presbítero? Será que essa pessoa já demonstrou na prática, no engajamento de algum serviço, de alguma função dentro da igreja? Será que ele já nos deu evidências práticas de que ele é alguém apto e chamado para essa função? Irmãos, infelizmente nós não perguntamos isso. As eleições para oficialato, especialmente no nosso contexto, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, quase que de uma forma geral, eu não vou dizer que todas, né? Ninguém pode ser assim, mas de uma forma geral, funciona pelo critério da popularidade. E isso é péssimo. Isso é muito ruim. Porque nós elegemos pessoas sem ter tido a oportunidade de experimentá-las antes. Você pode ser uma pessoa simpática, você pode ser uma pessoa extrovertida e ainda assim não ter aptidões para ser um presbítero, para ser um diácono, para ser um pastor. Agora, uma vez eleito, o que é que você faz quando você descobre que a pessoa não correspondeu ao que a congregação esperava dela? Não tem mais o que fazer. Uma vez eleito, é orar para que Deus faça um milagre, né? Mas humanamente falando, a batalha já está perdida. O mais grave ainda, depois de ter eleito presbíteros e diáconos pelo critério da popularidade, as igrejas esperam que eles façam um bom trabalho sem lhes oferecer o treinamento adequado. Eu não tenho recebido tantas notícias, ou eu não tenho conhecimento de igrejas que estejam investindo maciçamente no treinamento da sua liderança eleita. É da cultura evangélica. Você designa a pessoa, você elege a pessoa, e depois disso você espere que ela dê um jeito de aprender como é que faz essa coisa funcionar. Que ele dê um jeito de se transformar nesse diácono, e dê um jeito de se transformar nesse presbítero, que a igreja espera que ele seja. Irmãos, isso não funciona na prática. Nós estamos a esperar que com o tempo as pessoas aprendam. E o tempo por si só ensina o quê?
Você procura um médico que tenha aprendido a ser médico apenas contando com o tempo? Você viaja de avião sabendo que o piloto aprendeu a pilotar contando apenas com o tempo? Nós esperamos que eles tenham recebido treinamento mais do que suficiente. E como é que nós estamos a esperar que os nossos líderes na igreja aprendam com o tempo, com a observação? Só a graça de Deus para as nossas igrejas ainda está de pé, contando com essa cultura, ou com essa ausência de cultura de formação de liderança, que tão comumente nós observamos em nossas igrejas. E o resultado disso é que os pastores, a liderança está a esperar, tão somente a esperar que os líderes apareçam. E não apenas a esperar, mas a reclamar, à medida em que eles vão percebendo que automaticamente eles não estão aparecendo e não vão aparecer. Então nós esperamos e reclamamos, e enquanto isso, a verdade é que nós deveríamos entender que os líderes não nascem prontos. Os líderes não caem do céu. Os líderes precisam ser feitos, os líderes precisam ser formados. E o contexto ideal para a formação de líder é o seio de uma igreja bíblica. É a experiência de ser parte, de servir em uma igreja bíblica. Isso é insubstituível. Líderes precisam ser formados. A Bíblia nos dá amplo testemunho disso. Pense, por exemplo, no caso de Moisés treinando Josué. Pense no caso de Elias treinando Eliseu. De Jesus treinando os seus apóstolos. De Jesus treinando os 70. Pense no investimento de Paulo na vida do apóstolo, no investimento de Barnabé na vida do apóstolo Paulo. Ou pense no investimento do apóstolo Paulo na vida do seu amado Timóteo. Esse é o testemunho que nós temos na Bíblia, que nós não esperamos simplesmente que os líderes caiam do céu, que os líderes apareçam prontos em nossa igreja, mas que nós precisamos investir na formação deles. Não apenas desejar que eles existam, mas intencionalmente, sistematicamente desenvolvermos uma forma de treiná-los. Amém? Até aqui? Eu espero que vocês sejam convencidos de que nós precisamos treinar líderes e que nós não podemos simplesmente esperar que eles surjam. Eu queria agora, daqui para frente, compartilhar com vocês o que nós temos experimentado aqui nessa igreja local em relação à formação de líderes. Lá pelos anos de 2013, 2014, 2015, por aí, essa igreja passou a experimentar um crescimento acelerado. De repente começou a aparecer mais gente do que nós imaginávamos. De repente começou a aparecer mais gente do que nós estávamos preparados para receber. Por um lado nós nos sentíamos alegres e louvávamos a Deus por isso. Por outro lado, nós nos preocupávamos, à medida em que nós percebíamos que não teríamos condição de integrar todo esse grupo de uma forma adequada. E é nesse contexto de um crescimento mais acelerado que começou a cair na nossa consciência a necessidade que nós tínhamos de trabalhar ativamente no desenvolvimento de líderes e não apenas esperar que eles aparecessem. Então, mais ou menos por volta desses mesmos anos, nós começamos a pesquisar acerca desse assunto e nós começamos a refletir sobre isso. O que é que eu posso compartilhar com vocês dessa fase de reflexão e pesquisa? Em primeiro lugar, que é muito difícil você encontrar material útil sobre formação de líderes. Isso é uma evidência da lacuna que essa atividade tem nas igrejas evangélicas. A lacuna é tão grande que pouco se escreveu sobre isso. Você encontra muito livro sobre pregação expositiva, você encontra muito livro sobre aconselhamento, você encontra muito livro sobre várias áreas de atividade e de atuação dentro da igreja. Procure livros sobre treinamento de líderes para ver quantos você vai achar. São poucos. Então, em primeiro lugar, nós enfrentamos isso. Queríamos ler sobre, queríamos aprender sobre, mas não há muita literatura disponível acerca disso. Encontramos algumas.
Depois também nós começamos a procurar modelos. Já que não tem livros, mas será que não tem pelo menos modelo? Será que não tem igrejas que estejam fazendo um trabalho que sirvam para nós como uma referência, né? Então, tanto as igrejas que eu visitava por aqui, as igrejas que o pastor Renan visitava até fora do Brasil, sempre que ele voltava de uma viagem, a pergunta é: e aí? Conheceu algum modelo bacana que a gente possa acompanhar, né? E nem sempre esses modelos apareciam. Às vezes nós víamos pelo Instagram, não sei se na época era Insta ou era Facebook, não sei, que eu também nunca tive essas coisas, mas os irmãos viam pelas redes sociais alguma coisa que era postada por alguma grande igreja acerca da formação de líderes. As informações não eram muito assim fartas, eram poucas informações, e pelo pouco que nós observávamos, a gente percebíamos que não era o que nós queríamos, considerando o nosso contexto local. Porque as poucas igrejas que estavam compartilhando alguma coisa acerca da formação de líder, o que dava para perceber, pelo menos a partir de postagens que eram feitas, é que eram treinamentos feitos na dimensão exclusivamente intelectual. Então tinha uma igreja que postava sempre, e eles mostravam que ao longo do ano eles reuniam um grupo para ler mais de 20 livros teológicos. E eles se reuniam semanalmente para discutir essas leituras que eram feitas. Bacana, né? Mas nós já tínhamos entendido, até pela leitura do livro A Treliça e a Videira, de que se nós queremos desenvolver líderes, que se nós queremos desenvolver competências de liderança, nós não podemos depender de uma metodologia que seja meramente intelectual. Porque o desenvolvimento de um líder, o desenvolvimento de um trabalhador do reino, não se dá meramente na dimensão intelectual. Então, que não ajuda muito você juntar uma turma para ler 50 livros e apenas ler. Há outras áreas que precisavam ser desenvolvidas. O livro A Treliça e a Videira fala disso, ele fala sobre os 3 Cs. Competência, conhecimento e caráter. Essa divisão já é bastante conhecida nas ciências sociais. Você tem, por exemplo, o que é chamado de chá da competência. O chá da competência coloca essas mesmas coisas em termos de conhecimento, habilidades e atitudes. Ou seja, é a mesma forma sábia de entender que o treinamento de um líder, que o desenvolvimento de uma competência não se dá meramente na dimensão intelectual. Não é só lendo livros. Os livros são importantes, né? Se nós desenvolvêssemos aqui um treinamento de líder que fosse apenas de leitura de livros, aquele típico teologuito, né? Você sabe, aquele jovem que adora teologia, que adora discutir, adora pegar briga nas redes sociais para discutir. Esse é o tipo de gente que ia se dar bem num treinamento que fosse meramente intelectual. Mas não é esse tipo de líder que nós estamos querendo desenvolver. Nós queríamos olhar para outras áreas, né? Além do conhecimento, quais as habilidades práticas que precisam ser desenvolvidas? Além do conhecimento, quais as atitudes concretas que precisam ser desenvolvidas no caráter desse líder em formação? Nós entendemos também até aquela época que nós não iríamos mais depender exclusivamente do seminário teológico. Embora seja uma bênção, até então, sempre que aparecia alguém querendo se capacitar melhor, a única coisa que nós podíamos indicar é: vá para o seminário. A igreja não desenvolvia nenhum trabalho nesse sentido. E nós entendemos, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, né? De forma que a gente não dependa exclusivamente do seminário. Até porque alguns membros queriam uma formação melhor, mas não tinham o perfil necessário para frequentar um seminário durante 4 anos. Nós também entendemos àquela altura de que nós não queríamos um treinamento no formato da sala de aula. Aquele formato que todo mundo senta, o professor escreve no quadro, vocês conhecem, né? Embora nós reconheçamos que a sala de aula é uma bênção, embora nós nos utilizemos desta metodologia, por exemplo, na nossa escola bíblica dominical, mas nós entendemos que nós precisávamos de um outro modelo para ir além da escola bíblica dominical. Graças a Deus, pela graça de Deus, a nossa escola bíblica dominical tem um nível muito bom. E nós não queríamos repetir aquilo que a gente já faz
na Escola Bíblica Dominical. A gente não queria retrabalho. Então a gente queria desenvolver uma formação de líder que funcionasse num formato mais orgânico. Não da sala de aula, não do PowerPoint, mas que fosse mais viver juntos mesmo. E aprender uns com os outros pela nossa vivência também. E mais ou menos por aquela época nós já tínhamos entendido que nós não queríamos produzir um treinamento para muitas pessoas ao mesmo tempo. Nós não queríamos treinar 50, 60 líderes de uma só vez. Que nós queríamos treinar poucos líderes a cada ano. Que era um trabalho de formiguinha, como se diz, que a cada ano nós iríamos trabalhar com apenas algumas pessoas, mas nós queríamos ter o tempo de investir tão bem na vida dessas pessoas, que todo o longo tempo que seria necessário para ter um maior alcance dentro da igreja, valesse a pena. Eu lembro que quando nós compartilhamos pela primeira vez no conselho da nossa igreja acerca desse plano, um presbítero muito querido falou: eu achei maravilhoso, a ideia de vocês é maravilhosa, eu só não entendi uma coisa. Por que vocês não treinam todo mundo? Não aproveita que vai ter esse treinamento bacana, não junta aí 60 irmãos numa sala e treina logo todo mundo de uma vez e fica todo mundo treinado de uma vez por todas. E nós falamos: não é isso que a gente está pensando, não é? Esse treinamento a gente já tem na nossa escola bíblica. Nós queríamos alguma coisa diferente. E pela graça de Deus, depois de muito refletir, depois de muito pesquisar acerca, nós desenhamos o que seria para nós um treinamento, já eu falo como é. E no ano de 2020 começamos a nossa primeira turma de formação de líderes aqui na nossa igreja. Eu trouxe até aqui para vocês verem a plaquinha de formação da nossa turma pioneira. Essa turma começou em 2020. E eu guardo essa placa não como um troféu da nossa capacidade, da nossa habilidade humana, mas como um testemunho, como uma recordação da graça de Deus. O triunfo da graça nos ajudando a desenvolver uma tarefa que nós nunca tínhamos visto na prática. É pela graça de Deus que a gente chegou aqui nesse nosso primeiro ano e que nós temos perseverado nisso. Nesse grupo aqui, alguns desses irmãos tornaram-se inclusive presbíteros. Enfim, uma turma abençoada. O detalhe dessa turma é que vocês lembram, a gente começou isso no ano de 2020 e foi o ano que começou a pandemia. Então as nossas reuniões, talvez a maioria delas foi feita de forma online. Foi feita através daquele Google Meet que ninguém mais suportava, né? Ninguém mais aguentava entrar nessas salas de videoconferência, mas era o que nos restava. E mesmo assim, pela graça de Deus, foi uma bênção. Depois a pandemia passou e nós continuamos nos anos seguintes, a cada ano, começando uma nova turma de formação de líderes. E a cada ano também nós temos aperfeiçoado. Ao final de uma turma de formação de líderes, na nossa última reunião, nós sentamos e perguntamos para eles o que é que eles acharam, o que foi positivo, o que foi negativo, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa ser totalmente eliminado, o que é que não está sendo feito, que pode passar a ser feito a fim de melhorar, quais os livros valeram a pena, quais as leituras não valeram a pena, enfim. Nós estamos sempre num processo de autoavaliação e a cada ano nós vamos tentando aperfeiçoar alguma coisa. O nosso projeto desse ano não é o mesmo projeto de quando a gente começou em 2020. A cada ano ele vai sendo elaborado, ele vai sendo aperfeiçoado a muitas mãos. Mas aí, nós estávamos apenas treinando homens por essa época. 2020, 2021. E aí começava a crescer uma cobrança, né? As mulheres começavam a perguntar cada vez mais: e nós? Vocês não vão lembrar da gente, não? Vocês lembraram dos homens e de nós mulheres vocês não vão lembrar. A gente precisa também de treinamento. E nós sabíamos, né? Mas a gente estava querendo ganhar algum traquejo ainda na formação de homens, para que depois buscássemos tentar entender como seria aplicar isso no contexto feminino. E aqui eu já posso adiantar, irmãos, não é a mesma coisa. Como é diferente treinar homens e treinar mulheres. Não que elas sejam complicadas, eu não estou querendo dizer isso. Eu jamais diria isso. Vocês sabem, né? Já disse um profeta que
Cada mulher é mais difícil do que o último capítulo do livro de matemática. Aquele capítulo que ninguém nunca chega, né? E nós percebemos então que precisávamos avançar no treinamento de mulheres, mas que nós precisávamos pensar uma coisa para elas que não fosse a mera réplica daquilo que nós fazíamos com homens. Então a gente precisava repensar formato, a gente precisava repensar leituras, a gente precisava repensar a duração e repensar também o nível de exigência, porque as nossas irmãs são muito ocupadas, às vezes trabalham fora de casa e trabalham muito dentro de casa, na manutenção da casa, na criação dos filhos. E elas realmente têm pouco tempo livre para se dedicar a leituras e às atividades. A gente entendeu desde sempre que a gente precisava pegar leve com elas. Mas aí, pela graça de Deus, em 2022 começamos então um trabalho com formação de mulheres. E desde então, pela graça de Deus, nós temos mantido a formação de homens e mulheres. Neste ano de 2025, neste ano de 2024, nós já estamos na 5ª turma de homens e na 3ª turma de mulheres. Trabalhando assim, pouco a pouco, esse ano nós podemos dizer que o projeto já alcançou cerca de 60 homens, ou pouco mais do que isso. Você já imaginou você pensar que depois de pouco tempo, parece que nós começamos ontem, mas depois de tão pouco tempo nós já temos 60 homens da nossa igreja que foram alcançados com o nosso programa de formação de líderes, e pouco mais de 20 mulheres também já o foram, e nós estamos felizes por isso. Nós temos a absoluta convicção de que nós ainda precisamos melhorar muito, de que nós ainda precisamos aperfeiçoar muito. Nós não temos a pretensão de dizer, a gente já sabe como é que faz isso. Nós não sabemos, nós estamos aprendendo. Mas ao mesmo tempo nós estamos muito felizes por aquilo que Deus já tem feito. Nós estamos muito felizes pelos frutos que nós já temos colhido desses poucos anos de trabalho investindo na formação de líderes. A gente vê fruto disso hoje na nossa escola bíblica. Basicamente todos os nossos professores hoje já passaram pela formação de líderes. A gente vê fruto disso na nossa rede de pequenos grupos. Basicamente todos os nossos líderes já passaram também na formação de líderes. A gente vê fruto disso na nossa junta diaconal. Vários diáconos já participaram. No nosso conselho, a maioria deles já passaram também na formação de líderes. Por onde a gente olha, a gente vê fruto disso. Eu vejo fruto disso até nas nossas últimas eleições para oficiais. Com fruto do trabalho da formação de líderes, a igreja tem melhor condição de indicar e de votar naquelas pessoas que já foram experimentadas na prática. Nós não estamos mais apostando, seguindo o critério da popularidade. Nós temos elementos práticos, nós temos evidências concretas para indicar e para votar em candidatos ao oficialato. Dito isso, talvez você já esteja pensando, e afinal de contas, como é que vocês fazem isso, né? Eu estava me confiando naquele relógio ali, mas eu acabei de perceber que ele está parado, não é? Olha, se o tempo já é um inimigo de quem fala, imagine um relógio parado. É coisa do cão, né? Que horas são? Não faço ideia. Quanto tempo ainda tem? Eu não faço ideia. Me ajude. Tá bom. Obrigado. Agora sim. Irmãos, o que é que nós temos feito? Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Nós temos levado a cabo uma formação de líderes, que é um programa anual de formação de líderes. A cada ano nós estamos recomeçando uma nova turma. E a turma dura um ano inteiro para homens e 6 meses para mulheres. Pelo menos essa é a nossa configuração atual. Tá bom? Nós nos pautamos por esse documento que nós temos redigido e revisado. E ele funciona para nós como um contrato de aprendizagem. Então, a cada início da formação de líderes, nós nos debruçamos para ler o que nós temos escrito aqui, né? E o que é que nós temos escrito aqui? Nós temos escrito, por exemplo, as condições, os compromissos e as responsabilidades que os nossos participantes precisam assumir para que iniciem e permaneçam na formação.
Então, toda vez que nós vamos convidar uma pessoa a participar da formação, a gente faz uma ligação e diz assim: olha, eu queria conversar com você, na verdade eu tenho um convite, eu queria convidar você para participar da nossa formação de líder. A pessoa diz: eu quero. Eu digo: peraí, calma, deixa eu falar para você das condições, né? Durante um ano você vai precisar fazer isso e aquilo outro. Durante um ano você vai precisar se comprometer com isso e aquilo outro. Durante um ano você vai precisar desenvolver atividades assim, assim, assado. E aí você topa? Pensa bem, não precisa responder agora. Conversa com a sua esposa. Tenta avaliar se esse é um ano bacana para você entrar nesse desafio conosco. E amanhã, depois, final de semana, você liga para mim dando alguma resposta. Pensa bem, você vai precisar assumir responsabilidades. Você vai precisar, quem sabe, dar um ritmo diferente à sua agenda semanal. Você precisa considerar esse convite com cuidado. E essas responsabilidades estão aqui. Então, por exemplo, o nosso participante da formação de líder precisa ser alguém que é assíduo nos nossos cultos dominicais, mas não apenas isso. Precisa ser alguém que participa da nossa escola bíblica, alguém que está engajado num pequeno grupo. Então nós queremos que ele se comprometa com tudo que a nossa igreja é e com tudo que a nossa igreja faz, não apenas com a sua reunião dominical. Isso pode parecer óbvio, mas na prática nós conhecemos diversas pessoas que queriam ser líderes na nossa igreja e até se tornaram, mas que muito mal e com muito esforço frequentava o culto dominical e nada mais. E não dá, não é? Se dos membros nós estamos aqui estimulando o compromisso, muito mais nós vamos exigir daquelas pessoas que estão sendo treinadas para a liderança. E aqui nessas poucas folhas aqui, nós temos também um cronograma de estudos bíblicos devocionais, de leituras teológicas, de atividades práticas e de reuniões que eles precisam dar conta ao longo do ano. A nossa formação de líder, ela está fortemente baseada neste cronograma, repito, de estudos bíblicos devocionais, de leituras teológicas, de atividades práticas e de reuniões. Deixa eu aqui falar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas. Os irmãos que estão participando da formação de líderes, a cada mês, eles vão receber o desafio de meditar em um gênero literário da Bíblia diferente. Então, ao longo do ano, os participantes vão passear ao longo de cada mês, por um gênero bíblico, um gênero literário da Bíblia diferente. Então, a gente começa ali devagarzinho, com narrativas, depois vai para cartas, depois vai para os salmos, depois já começa a vir alguma coisa mais difícil, como literatura profética do Antigo Testamento, e a coisa vai aumentando em nível de dificuldade, e eles vão crescendo em familiaridade do estudo bíblico devocional, e vão crescendo em familiaridade também dos gêneros literários da Bíblia. Esse é o maior objetivo que nós temos para cada um deles, que eles desenvolvam as competências de manejar bem a palavra, não apenas nos seus gêneros literários favoritos, mas na maioria, já que não dá tempo de trabalhar todos os gêneros, mas os principais gêneros literários, que eles desenvolvam familiaridade. Eles precisam então desenvolver estudos bíblicos devocionais, segundo uma metodologia específica que nós adotamos, que a nossa igreja já conhece bem, mas que nós damos uma oficina ao início de cada turma anual, uma metodologia chamada OICA. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. OICA, O-I-C-A, que é de observação, interpretação, correlação e aplicação. Então eles precisam ir lendo os textos bíblicos e ir selecionando unidades para trabalhar bem trabalhado as observações, a interpretação, as correlações e a aplicação disso para a sua vida. Basicamente, eles precisam desenvolver um estudo completo por semana, e a cada mês eles entregam 4 estudos bíblicos devocionais dentro daquele gênero literário do mês. Deixa eu falar agora sobre as leituras teológicas. Além do estudo bíblico devocional, paralelamente, eles precisam fazer leituras na teologia cristã. Essas leituras giram em torno de liderança, igreja e missão. Obviamente que haveriam muitos outros. Isso é para dizer que o tempo acabou? Não.
Obviamente haveria leituras bíblicas que seriam maravilhosas na teologia sistemática, na teologia bíblica e em vários outros campos da teologia cristã, mas por uma necessidade de fazer um recorte, nós decidimos que nós iríamos priorizar leituras nas áreas de liderança, igreja e missões. Essa foi a nossa escolha. Então, a cada mês nós vamos separando algumas porções e há uma lista não muito grande de livros que eles precisam ler ao longo do ano. Não são tantos e alguns livros são pequenos e os livros que são muito grandes nós inclusive dividimos. Esse mês a gente vai ler metade, no próximo mês a gente lê a segunda metade, né? A igreja presenteia cada um dos nossos participantes com o primeiro livro. Então, o participante vai receber um livro da nossa igreja de presente e um caderninho onde ele vai registrar os seus estudos bíblicos devocionais. E ele recebe a lista de livros que ele precisa ir adquirindo ao longo do ano. Em relação às atividades práticas, a cada mês, as pessoas que estão participando da formação de líderes precisam se dedicar a alguma atividade prática dentro da igreja em um sistema de rodízio, de forma que ao longo do ano ele tenha passado pelas mais diversas atividades dentro da igreja. Então, de repente, eles podem servir ajudando na liturgia, quem sabe fazendo a abertura do culto, ou fazendo oração de confissão. Em outro mês eles vão ajudar na diaconia, recebendo pessoas, preparando o nosso ambiente de culto, ou visitando enfermos, ou participando da reunião do conselho. Sim, ao longo do ano nós vamos convidando, pouco a pouco, 3, 4 irmãos, para que eles participem da reunião do conselho. E também de algum mutirão da diaconia, de alguma outra atividade que vai acontecer, incluindo uma viagem missionária que nós fazemos todos os anos para as nossas igrejas do Cariri, Sumé, Serra Branca e agora estendendo para Ibimirim, Pernambuco. Então essa viagem tem sido inclusive um ponto alto da formação, porque durante esses dias que nós estamos lá com eles, eles fazem tudo. Quem prega é eles, quem conduz o louvor é eles, quem faz o evangelismo são eles, tudo é a equipe que faz, e os coordenadores apenas observam e dão feedbacks honestos. E em relação às nossas reuniões, eu poderia dizer que nós temos apenas uma reunião mensal. Engraçado, né? O treinamento tem só uma reunião mensal. É uma reunião em que nós vamos compartilhar as nossas aprendizagens ao longo do mês e nós vamos receber feedback dos nossos coordenadores. Tudo isso por quê? Porque se você pensa bem, a nossa formação de líder, ou o modelo que nós abraçamos para formar líderes, ele está baseado em metodologias ativas de aprendizagem. Por causa disso, os coordenadores precisam fazer pouco. Eles apenas observam, acompanham, encorajam, tiram dúvidas e orientam. Mas quem faz o serviço pesado, quem é? O participante. Ele que precisa fazer os estudos bíblicos devocionais, ele que precisa fazer as leituras teológicas, são eles que vão fazer as atividades práticas. As nossas reuniões acontecem nas casas deles, então nós dividimos a turma em 4 equipes. E no sistema de rodízio, a cada mês, uma dessas equipes se responsabiliza por preparar o ambiente da reunião, inclusive uma refeição com a qual nós começamos cada reunião. Começamos a reunião comendo juntos. E é a própria equipe do mês, que está na escala do mês, que precisa organizar tudo. Nós acreditamos que tudo isso é aprendizado para eles. Eles estão ali praticando a hospitalidade também, aprendendo muitas vezes a praticar hospitalidade. E ao longo do projeto inteiro, quem mais trabalha, quem mais sua a camiseta para poder dar conta mês a mês das suas responsabilidades são os participantes. Nós não queríamos aquele modelo de sala de aula onde o professor é que faz tudo, se mata e o aluno apenas passivamente assiste e anota o que quer anotar. Então, nós queríamos abraçar um modelo de metodologias ativas de aprendizagem, onde a pessoa realmente caia em campo e se envolva ativamente com a aprendizagem, com a aquisição das competências necessárias à liderança cristã.
Só faltou dizer sobre a nossa metodologia, que eu posso adiantar para vocês, que essa formação de líderes é coordenada por 4 pessoas, sendo 2 delas pastores e 2 delas presbíteros em nossa igreja. E como eu disse a vocês, a gente divide a turma em 4 e cada uma dessas turmas vai ser acompanhada, vai ser monitorada por um desses coordenadores. E esse grupo, se alguém deles tiver dúvidas, ele vai procurar em primeiro lugar o seu próprio coordenador. Pode marcar uma reunião extra, pode marcar algum encontro a mais com o seu coordenador. Ok? Talvez muitas dúvidas estejam aí na sua mente, a gente pode continuar conversando sobre isso, a gente pode compartilhar materiais. Eu queria que o pessoal da projeção mostrasse aí as fotos. Eu trouxe algumas fotos para vocês tentarem imaginar, tentarem visualizar o que nós temos vivido. Isso aqui é a foto de uma reunião da formação de homens. Passa. Vou tentar. Aqui nós temos uma foto da formação de homens também. Aqui nós temos a foto de uma viagem da formação de homens para Serra Branca e Sumé. Que mais? Nós temos aqui um participante da formação de líderes desse ano, conduzindo o louvor lá na igreja de Sumé. Nós temos ali uma foto de mulheres em formação, visitando uma irmã que tinha acabado de ter um bebê, e a foto da reunião da formação de mulheres também. Okay? O que essas fotos não podem traduzir para vocês é a alegria que nós temos a cada vez que nós nos reunimos. Vocês não podem imaginar o como é bom encontrar esses irmãos mensalmente para ouvir aquilo que Deus tem feito na vida deles, para ouvir o quanto eles têm aprendido. Para encerrar, eu queria rapidamente compartilhar algumas lições que nós temos aprendido nesse processo e eu creio que sejam úteis para vocês também. Em primeiro lugar, uma grande lição que nós temos aprendido é que a graça de Deus é infinitamente mais eficiente do que os nossos melhores esforços. Pela graça de Deus, nós vamos colhendo resultados que vão muito além do investimento feito na vida de cada um desses homens e mulheres. Em segundo lugar, eu penso que nós temos aprendido também que nesse processo de formação de líderes, é muito sábio que nós priorizemos os irmãos que naturalmente já estão engajados na missão. Assim como nós não estamos apostando nas nossas eleições, nós não queremos apostar também na formação de líder. Então a formação de líder não é o lugar para você despertar aquele irmão preguiçoso, não. Nós convidamos para a formação de líderes aquelas pessoas que naturalmente já estão demonstrando compromisso com a obra de Deus. Os que ainda estão preguiçosos, os que ainda estão dormindo, estão engateando, tem outras estruturas das quais eles podem tirar benefício. O culto público, a escola bíblica, o pequeno grupo. Mas a formação de líderes nós temos reservado para aqueles que nós já observamos engajados na missão, independente de cargos. Ok? Em terceiro lugar, nós temos aprendido que um grupo heterogêneo é muito mais produtivo e eficiente do que um grupo homogêneo. Então nós buscamos a cada ano formar um grupo que seja o mais diversificado possível. Ali tem pastores, ali tem presbíteros, ali tem diáconos, ali tem líderes de pequenos grupos, ali tem algum líder de ministério. Nós temos inclusive a cada ano tido o privilégio de recebermos líderes de outras igrejas e até de outras denominações para participar da formação de líder conosco, e é muito enriquecedor. Nós temos irmãos que já são avós e nós temos irmãos que ainda são solteiros. Nós temos irmãos que já têm várias décadas de ministério e nós temos irmãos que se converteram há poucos anos, mas que já estão demonstrando bastante engajamento, e isso é muito bom. Por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês que nós temos aprendido a lição de que o pequeno grupo é uma das melhores ferramentas que nós temos para despertar, para treinar, para enviar e para acompanhar os nossos líderes. Eu não vou dizer que seria impossível, mas se nós não tivéssemos uma rede de pequenos grupos nessa igreja, seria muito mais difícil treinar líderes. O ambiente do pequeno grupo, ele é o ambiente ideal para que você reconheça líderes em potencial, para que você treine líderes, para que você acompanhe. Um
pequeno grupo saudável, ele é uma micro-igreja. Ali tem de tudo, né? Ali tem gente que precisa ser encorajado, tem gente que precisa se converter, tem gente que precisa ser consolado, tem gente que precisa ser impulsionado para se engajar na missão. E para o líder é uma oportunidade maravilhosa dele exercer os seus dons nas mais diversas demandas que ele vai encontrar da igreja. Seria muito difícil nós treinarmos líderes se nós contássemos apenas com as nossas grandes reuniões dominicais. O pequeno grupo é um aliado e uma ferramenta incrível para a formação de líderes, para a identificação da liderança de uma igreja e para a formação da nossa futura liderança. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós de fato tenhamos coragem para começar um trabalho assim e para permanecer nele, sabendo que Deus será glorificado com isso. Amém?